Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. E hoje estamos aqui para falar sobre um exemplo de santidade. Nós só trazemos coisas boas. E hoje estamos aqui então para falar de São João Calábria. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, então este programa é para si. Então, assim resumidamente e para encontrar então o tema, São João Calábria nasceu na Itália. É oriundo de uma família humilde e cristã. A sua infância e adolescência foram marcadas com uma extrema pobreza. Parou os seus estudos por 2 vezes para ajudar a sua família, principalmente após a morte do seu pai aos 12 anos de idade. As dificuldades que passou contribuíram então para criar nele um espírito de fé e de abandono na divina providência. No entanto, como já disse, vamos descobrir mais sobre este santo e tenho aqui comigo então o Padre Manuel Oliveira Marques, que nos vai falar então sobre este santo. Mas desde já quero agradecer a sua presença por estar aqui neste momento connosco para falar sobre este santo italiano. Mas antes de mais, o nosso programa começa com um momento de oração. Queria convidá-lo então a introduzir o nosso momento de oração, Sr. Padre, pode ser? Muito bem, então eu que agradeço pelo vosso convite e estou feliz de estar aqui convosco e nada melhor que iniciar com uma oração a São João Calábria mesmo, para que ele interceda por nós, também pela Canção Nova. Ó Deus, nosso Pai, nós vos louvamos pela providência com que conduzis o universo e a nossa vida. Agradecemos-vos pelo dom da santidade evangélica que concedestes ao vosso servo São João Calábria. Animados pelo seu exemplo, colocamos em vós todas as nossas preocupações, desejando que aconteça em nós o vosso reino. Dai-nos o vosso Espírito, para que torne o nosso coração disponível à vossa vontade. Fazei com que amemos os irmãos, sobretudo os mais pobres e abandonados, para chegar um dia, juntamente com eles, à alegria eterna, onde nos esperais, com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Pela intercessão de São João Calábria, concedei-nos as graças que hoje vos pedimos com confiança. São João Calábria, rogai por nós. Bem, vamos começar a nossa entrevista. Antes de mais falar de São João Calábria, falar um pouco também sobre si. A sua história é bastante interessante e um pouco semelhante ao do fundador de São João Calábria. Eu quero primeiro, antes de mais, saber o que levou a ser padre, o que levou a ser sacerdote. Bem, a minha história é um bocado assim. Eu, de adolescente, não queria ser padre. Primeiro, começo a dizer isso. Também porque eu sou de uma família humilde aqui também da região de Albergaria Velha, pertence a Aveiro. E o meu irmão mais velho esteve no seminário também aqui. E quando eu terminei a escola primária, meu pai também me queria mandar para o seminário. Eu disse que não queria ser padre, então não ia para o seminário. Então ele disse, pronto, então tu vais trabalhar. Fui trabalhar. Pronto, não tinha possibilidades de ir para continuar a escola. Depois trabalhei por uns 2 anos e então, como eu tinha família no Brasil, tinha tios, irmãos da minha mãe, veio cá um tio meu em Portugal e lá acertou com os meus pais a maneira de me levar também para o Brasil. Tanto que um dia o meu pai chegou e disse, tu não queres ir para o Brasil? Eu fiquei um pouco assim e disse, eu quero. Mas sem pensar muito, eu quero. Então, olha, está aí teu tio, os teus tios, eles vais para lá eles têm trabalho para ti, tu, pronto, está bem. Lá resolveram tudo, eu tinha 15 anos, era adolescente. Resolveram tudo, fizeram os documentos, tudo, e parti para o Brasil. Né? Por isso, esta é uma premissa para dizer porque é que eu cheguei a ser padre. Então, no Brasil, eu era um jovem, trabalhava, me dedicava. Até estive os primeiros anos ali da minha adolescência, dos 15 aos 18 anos, mais ou menos, frequentava muito pouco a igreja, porque também trabalhava ao domingo. Mas depois
comecei já a me interessar mais pelas coisas da igreja e comecei a participar de um grupo de jovens na paróquia. E foi ali, nesta vida do grupo de jovens, primeiro também pela espiritualidade que tinham, né? E depois também pelo sentido social com que se dedicavam também os jovens a ir às famílias pobres, levar alimentos, tudo isso aí. Tudo isso aí despertou em mim algo que, pronto, até então não tinha aparecido, não tinha tido. E as coisas foram evoluindo, vendo que eu era muito dedicado, muito também nesta atenção aos pobres. Era uma irmã que conduzia o grupo de jovens, não é? Não sei o que é que ela viu em mim, sabe como é? E um dia, ela mesmo, vendo um pouco o meu envolvimento no grupo e tudo, ela mesmo fez esta proposta de dizer, e me perguntou se eu nunca tinha pensado de ser sacerdote. E eu disse para ela que, olha, já quando era jovem, adolescente, meu pai queria, mas eu não quis ir, não tinha a ideia de ser padre. Mas nunca se sabe, olha. E isto entrou dentro de mim, e, dizemos assim, o bichinho ficou lá. Eu acho que foi mesmo a graça de Deus que naquele momento já me apanhou. E ali a coisa foi indo até que eu comecei a fazer um caminho vocacional, não é? Mesmo ali na paróquia, a mesma irmã me acompanhava até eu fazer um discernimento. Eu tinha já 20 anos, quando isto já tinha uns 20 anos, e ali amadureceu um pouco a minha escolha vocacional, dizemos assim. E uma coisa que eu acho muito interessante é este caminho e depois a escolha da congregação. O que é que levou a escolher a congregação onde está hoje? Pois, então é isso, é assim. Também não é por acaso, então nada é por acaso. Exatamente, nada é por acaso na nossa vida, e depois nós, como pobres servos, temos o espírito da providência, tudo é providência. Exatamente. E também Deus é providência nesta situação da nossa vida. E então foi assim, a irmã, onde eu estava, a irmã, pronto, um dia que disse, olha, bem que tenha um padre que te acompanhe um pouco do teu discernimento. E tinha o capelão delas que ia ali celebrar missa, que era um sacerdote da congregação, que não era muito longe dali, mas eu não conhecia, não tinha contactos, não tinha... E foi ali que o contacto com este sacerdote, ela me apresentou e ele me acompanhou por um pouco de tempo, e ali fiz o discernimento com ele. Depois ali, eu tive também um pouco com a intenção do seminário diocesano, não é? A irmã, quando diz, tu queres ir para os diocesanos, para mim, não tenho assim, um interesse particular por um ou por outro. E então o que aconteceu foi que pronto, a irmã me disse que tinha este padre, eu segui-o, e ele então me fez a proposta de entrar na congregação. Eu depois, nesse tempo, ele me mostrou um pouco como era o carisma, a que coisas se dedicavam. Eu fui lá visitar a casa e comecei a entrar na espiritualidade e conhecer o carisma. E logo fiquei muito tocado pelo carisma, que é aquele de confiança, abandono à divina providência e a fé em Deus Pai. E no serviço aos mais pobres, e entre os mais pobres, aqueles mesmo abandonados. Isso, para mim, foi, dizemos assim, a cintila que fez com que eu escolhesse também a congregação. E agora vamos falar um pouco sobre, então, o seu fundador, o fundador desta congregação que escolheu, que foi São João Calabria. Como eu disse, ele nasceu na Itália, mas propriamente, onde é que ele nasceu? Em que terra? Ele nasceu em Verona. Em Verona. Em Itália, exatamente. E eu inicialmente introduzi o tema de que a infância dele, a sua adolescência, foi bastante complicada devido à morte do seu pai aos 12 anos. Mas, de certa forma, como é que ele, com a morte do seu pai, como é que ele viveu esta infância? Pronto, foi uma infância bastante sofrida, por ter ficado órfão, por ter também depois ter que trabalhar há 12 anos
a trabalhar para ajudar a mãe, porque tinha outros irmãos. E mesmo no trabalho, que ele teve algum trabalho assim, por exemplo, tem um episódio que ele sempre lembrava, não é? E que ele trabalhava num laboratório de molduras de quadros, não é? Uhum. E parece que um dia ele estragou uma moldura, um quadro que estava a fazer, não é? E ele, o patrão lhe disse, ficou um pouco nervoso com ele, e disse: vai-te embora que tu não és bom de nada se não ser padre. Quer dizer, que isto, ele já tinha falado, quer dizer que ele sabia das intenções dele, talvez ouviu, e disse: vai-te embora porque tu não és bom de nada se não de ser padre. E isto para ele foi a volta. Ele foi para casa chorar, dizendo à mãe que foi embora do trabalho porque o patrão mandou embora e ele mesmo queria ser padre. Então foi aí que ele sentiu o dom, Quer a dizer, vontade de ser padre? ele Ou já tinha este desejo, ele já servia, era acólito, ele ajudava Sim. o pároco e tudo. E o pároco sabia que ele tinha este desejo. Só que a situação da família não deixava ir para seguir. E a mãe não tinha condições de mandá-lo para o seminário também, porque precisava meios económicos também. Naquele tempo era assim. E então a mãe, vendo o garoto assim tão desesperado, um pouco desanimado e tal, foi falar com o pároco, não é? E o pároco entendeu que era hora de ajudá-lo a realizar este sonho. E então foi que ele, ajudado pelo seu pároco, deixou de trabalhar, então começou a estudar, a preparar-se para entrar na escola do seminário. Mas ele ia entrar na escola do seminário como externo. O pároco, sendo um padre muito conhecido ali também por reitor e tudo, se garantiu de acompanhá-lo e de ajudá-lo neste período. Então foi nesse sentido que ele teve muitas dificuldades para... E depois tem um historial ainda muito de sofrimento mesmo, porque depois veio a idade do serviço militar, e ele era obrigatório a fazer o serviço militar. Ele poderia ter não ido para o serviço militar se tivesse pago uma caução que naquele se pagava e não se ia. Mas os superiores do seminário não viam nele grande futuro intelectual, não é? Porque não tinha, era limitado, ao menos eles diziam que era limitado. E então pensavam que não viam que ele iria continuar no seminário. Era um pouco isso. A ideia que tinham é que ele não poderia continuar depois na teologia, porque durante os estudos que fez, as notas foram bastante baixas. E naquele tempo tinha muitas vocações, então se escolheu as melhores. Pronto. E então foi nisso aí que, quando chegou a idade do militar, os superiores disseram: não, vai fazer o serviço militar. Isto para ele foi uma aprovação muito grande. Mas, como digo, Deus sabe o que é que faz. Exatamente. Prepara os seus santos, é isto. E então ele aceitou esta humilhação, aceitou de ir fazer o serviço militar e foi, e vive 2 anos ele teve. E quando estava no quartel, o serviço dele foi de assistir os soldados doentes, foi para a enfermaria. E aqui ele exerceu verdadeiramente a caridade e a dedicação aos outros. A maneira dele ser, do carinho, do amor com que ele tratava os seus colegas doentes, isto foi para ele já uma missão, dizemos assim. Tanto que era muito apreciado e valorizado pelos colegas dele. E então depois, mais tarde, já quando ele é padre, né, ele vai dizer que agradece a Deus por ter o mandado para o serviço militar. Porque naquela experiência também nele amadureceu este sentido de ajuda aos pobres, aos sofredores e de exercitar a caridade. E até o próprio desejo de continuar dos estudos e de ser padre, correto? Prontos. E é isso que, quando terminou o serviço militar, ele foi se apresentar no seminário. E
Aí o reitor ficou um pouco surpreendido. O que é que tu vens aqui fazer, Calabria? Eu venho para continuar meus estudos para ser padre. Então, o reitor ficou um pouco assim, pois, a sorte dele é que, como eu dizia, o pároco Sim. era muito conceituado e respeitavam muito ele, mesmo o reitor. E através do pároco, ele disse, está bem, pronto, tu vais continuar, mas tens que terminar o ano que não terminaste. Porque chegou o momento em que o serviço militar interrompeu o ano e teve que repetir o ano, que era praticamente o último ano da escola superior, do liceu, pronto. Antes de entrar na filosofia e na teologia. Ele aceitou esta humilhação e foi repetir o ano. Ou seja, ao longo aqui daquilo que falou, ele sofreu várias humilhações e encarou todas as humilhações para depois se tornar a pessoa que foi. O quanto gratificante, ou o que é que diz, em breves palavras, o que foi São João de Calábria, assim, as suas virtudes, as suas características? Como é que eu descreveria? Pronto, é um homem muito humilde. Claro. Estas humilhações serviram para amadurecer nele também esse sentido da humildade. E depois, de uma profunda fé, como é que se diz? Que Deus escreve direito por linhas tortas, Verdade. não é? Sim. Digo, isto é palavras minhas, mas para dizer, ele nunca desanimou. Era convicto da sua vocação e enfrentou todas as dificuldades, não é? Por isso, um jovem, depois do sentido do serviço aos outros, como já fez no serviço militar, mas depois ele vai fazer a teologia. Ele, unido com outros colegas, funda uma associação de amigos para, no fim de semana, ir visitar os doentes sós nos hospitais. Ele com outros. Ou seja, peço desculpa interromper, desde o momento em que foi para a tropa, que teve lá aqueles anos, ele ficou ali com a sua missão era ajudar os outros. E ficou sempre com aquele bichinho, aquele dom de ajudar os outros, e transpassou para os outros. Alguns seus colegas. Que, pronto, ele sentia muito este sentido dos doentes. Especialmente, ele voltava com os colegas no hospital militar, onde ele esteve, porque sabia que tinham muitos soldados sozinhos, que tinham a família longe, ninguém os vinha visitar, e doentes, não é? E ele então, iam lá visitá-los, no tempo livre. E o senhor padre, falou que ele antes sofreu aquela humilhação das notas baixas. Obviamente que o seu dom era ser padre. Ao voltar para os estudos, como é que foi voltar a estudar, ter que ter notas boas para ser então sacerdote? Mas ele nunca teve notas boas. Nunca teve boas notas. Isto foi o problema. Que mesmo depois na teologia, Sim. na filosofia e teologia, não é? Teve sempre um pouco ali. Mas o que é? O que é que se distinguia nele? Exato. É isto que é importante, não é? Ele foi sempre um jovem decidido na sua vocação, lutou para realizá-la, estudava, sacrificava tudo para poder ter as notas melhores que podia, mas passava sempre com as médias um pouco baixas, não é? Tanto até que chegou ao fim da teologia, mais no fim, ainda, sim, quando chegou, fez as primeiras ordens, mas os professores sempre foram muito, assim, a nível intelectual, muito duvidosos, não é? Tanto que chegou ao momento em que tinham que decidir se ordená-lo ou não, então a comissão dos professores e do reitor e do bispo, que fazia o discernimento sobre os alunos que deveriam admitir às ordens sagradas, pronto, faziam este escrutínio, e quando chegaram ao Calábria, todos um pouco diziam assim, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Ele está no mínimo. E, então o bispo, aqui digo, iluminado, dizemos assim, pelo Espírito Santo, diz que ficou em silêncio e, em um certo momento, perguntou, bom, intelectualmente sabemos o que é, mas na vida de piedade e na caridade, o que é que vocês dizem? Nisto não temos
nada a dizer, nada a obstar, porque é um exemplo. Então diz que o bispo disse, admitimos tantos intelectuais, vamos admitir também um pio, um piedoso. E foi ali que foi aceite a ordenação. Então podemos dizer que este bispo foi um meio para João exercer a sua vocação. Foi ali. Por isso eu digo, foi iluminado pelo Espírito Exato. Santo. E por isso eu digo, não, é a divina providência, sim. é o Espírito Santo que ilumina e é Deus que conduz as coisas, não é? Não foi por acaso. E se o bispo viu e disse estas palavras, é porque não foi só dele. Claro que não. Claro. E então é Deus que está a conduzir a vida de João Calabria, não é? Outra questão. O seu diretor espiritual, Padre Natal Jesus, era um carmelita descalço. Qual foi a importância deste diretor espiritual? Pronto, para ele foi a pessoa fundamental na sua vida. Foi 40 anos seu diretor espiritual. Muito. Então, ele era o Padre Natal, era diretor espiritual de um outro, que é o Conde Francisco Pérez, que depois se tornará irmão Francisco Pérez, na obra de São João Calabria. Era um nobre e amigo também do Calabria, quer dizer, amigo. Era amigo, mas benfeitor da família. Uhum. Porque sabendo a família pobre, Exato. e tinha ajudado a mãe, conhecia a situação. Né? E este irmão era conduzido por este diretor espiritual, o Padre Natal. E foi ele que o apresentou, o jovem Calabria, ainda seminarista, ao Padre Natal, que era do convento dos Carmelitas ali de Verona. E foi ali que começou esta história, dizemos assim, de acompanhamento espiritual deste padre, um santo padre, com o Calabria. E ele ajudou no discernimento, dissemos assim, não vocacional, porque ele já estava, não, mas de acompanhá-lo na sua vida sacerdotal e depois no início da obra, no início da congregação. Não é? E foi fundamental para ele, porque ele via no seu diretor espiritual a voz de Deus. E ele não fazia nada sem o diretor espiritual. Ele ia frequentemente falar com ele, nos momentos duvidosos, situações difíceis, né? Era sempre, para ele, era a chave de tudo. E sem o diretor espiritual, ele não decidia nada. Agora uma curiosidade. Então, ele quando foi ordenado sacerdote, ele já sentia aquele desejo de fundar uma congregação ou ele chegou a ir para outra congregação? Não. Ele era padre diocesano. Ah, certíssimo, ok. Era padre diocesano, jovem, no seminário diocesano, fez tudo. Ele foi ordenado, foi enviado para uma paróquia como vigário desta paróquia e ajudava o seu pároco. Ali, o pároco lhe deu a missão de ir visitar, quer dizer, além de se ajudar no serviço pastoral, visitar os doentes. Aquilo que ele já fazia. Pronto, ele já fazia, então ele visitava os doentes. Ele ia nas famílias, os doentes pobres, os idosos, pronto, fazia esse serviço pastoral. O que é que aconteceu? Foi que nas suas andanças, dizemos assim, pela cidade de Verona, ele começou a ver muitas crianças na rua. E pobres, pronto, muitas crianças. E isto, para ele, pronto, mexia com ele, não é? E quem eram estas crianças? Muitas crianças de famílias muito pobres, está bem? Mas era assim, Verona é uma cidade, dizemos assim, abaixo das montanhas, né? Tem as montanhas, as serras, e muitas crianças, daquele tempo, muitas crianças, adolescentes, vinham dos montes para a cidade para trabalhar. E o trabalho, que era o trabalho deles? Eram ser limpadores de chaminés. Naquele tempo,
as famílias ricas e tinham as chaminés e todos os anos eles tinham que limpar as chaminés porque faziam fogueiras em casa. Então. E essas crianças, e porquê que eram as crianças? Porque era fácil que eles entrassem pelas chaminés. Sim, eram pequeninos. Eram pequenos. Exato. E faziam. Só que eles vinham durante o verão para preparar o inverno e muitos não voltavam para casa. Não voltavam para... Não é? Ficavam para a cidade e ficavam por ali. Pronto, não voltavam mais. Foi isto que ele tocou nele, ver estas crianças, especialmente meninos, não é? Era meninos, ele porque se dedicou mais aos meninos. E então, via-os por ali e dizia, o que é que eu posso fazer para ajudar? Então, estava na paróquia e começou o que ia fazer. Pediu ao pároco de criar um ambiente onde eles pudessem ir se lavar e receber uma sopa quente. Porque era frio de inverno, às vezes ficavam por lá, né? E foi mais no inverno, não? Receber uma sopa quente. E foi ali que ele começou a interessar-se com eles. Mas agora, por que ele se dedicou às crianças também? Ele teve um sinal, eu não falei, Sim. de quando ele era ainda seminarista, que é importante, Sim. porque ele sempre lembrou isto, porque será aquilo que depois vai ser o sinal que Deus lhe deu para se dedicar às crianças. Então, Padre Manela, então peço desculpa interromper. O nosso programa está a chegar ao fim. Podemos ficar com este mistério do que é que ele foi fazer a seguir para o segundo bloco? Pode ser? Está bem? Sim, está bem. Então é assim, recordando que São João Calábrio, apesar das humilhações todas, ele foi e é um grande santo. Então, até já! Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Recordo que estamos a falar sobre um exemplo de santidade. Estamos a falar de São João Calábrio. Eu que não conhecia a história, fiquei encantada. Aliás, recordo que na primeira parte nós falamos que São João Calábrio sofreu diversas humilhações. No entanto, não foi nada comparativamente ao caminho de santidade que fez, porque ele deu a volta e é o santo que é por causa disso mesmo. E para nos falar então sobre este grande santo italiano, está connosco então o Padre Manuel Oliveira Marques, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Isto é, a congregação que este santo fundou. Então, antes de mais, quero chamar uma peça, para quem não assistiu ao primeiro bloco, para fazermos aqui uma perspectiva histórica da vida deste grande santo. Vamos ver?
E realmente São João Calabria fez muito por muitos. E estou aqui então com o Padre Manuel e vai ser ele então a explicar-nos um pouco sobre esta peça que vimos e, aliás, recordar que no primeiro bloco ficou em Alguém Aberto. E quero então falar com o Padre Manuel sobre isso. Sim, aquilo que vimos agora foi mais imagens sobre os primeiros anos de quando ele iniciou esta atividade com as crianças, como eu falava antes, que ele encontrava pelas ruas de Verona. Então, eu dizia que teve um sinal ainda quando ele não era padre, era seminarista, uma noite fria de inverno, ele chegava a casa um pouco tarde e na porta da sua casa viu que estava um monte de trapos, dizemos assim, não é? Ele não sabia o que é curioso e tinha uma criança que estava a dormir ali. Esta criança que estava ali, coberta com estes trapos que estava ali a dormir, ele conhecia-o. Quer dizer, a criança conhecia ele e ele conhecia-o. Porque era uma criança que estava sempre na rua, numa praça, em que a pedir. Era filho de uns ciganos, naquele tempo se dizia, não é? Só que essa criança que devia pedir para dar o dinheiro aos pais. E disse, então, e o Padre Calabria às vezes já lhe tinha dado alguma esmola a ele, não é? Então o que ele disse, quando o viu, disse, o que é que tu estás a fazer aqui? E ele disse, eu vim aqui me refugiar porque meus pais me bateram, porque não consegui recolher o dinheiro que eles esperavam que eu recolhesse. E então eu fugi e vim aqui ter porque já o conhecia, não é? Ele o que ia fazer naquele momento, ele não sabia o que fazer, e recebeu dentro de casa. Ele vivia com a mãe, o Padre Calabria, não era padre ainda, era seminarista, vivia em casa com a mãe. E pediu à mãe, pronto, para recebê-lo ali aquela noite em casa, mandá-lo para a rua, não deixar ali ao frio, e ali ele ficou aquela noite. Dizem que ele mesmo disse, que deu a cama dele à criança, a criança dormiu na cama e ele dormiu numa cadeira, pronto, porque não tinha outra cama. Pronto. E este sinal, e depois ele, no dia seguinte, procurou resolver a questão com a criança e mandou-o para um instituto que recolhia crianças já, não é? E então ele era jovem, mãe seminarista, não podia estar com ele em casa e tudo, pronto. E depois ele, no futuro, sempre recordou este acontecimento. E então ele dizia, quando começou a atividade com as crianças, que ele recolhia, ele disse que Deus já lhe tinha dado este primeiro sinal e aquilo ficou como o sinal de que ele deveria dedicar-se a ajudar estas crianças pobres e abandonadas, não é? E então aquilo que nós vimos aqui eram essas primeiras crianças, como eu dizia, que ele encontrava pela rua, ele, já padre, levava para casa, para a sua mãe, cuidar deles. Então, começou a recolher alguns, era 4, 5, 6, e o que é que acontecia? Que ele era pobre também, embora sendo já padre, jovem padre, estava na paróquia, a sua mãe também era pobre e não tinha meios para acolhê-los. E então, o que é que ele via? O que é que acontecia? Que ele via que as pessoas, vendo que ele recolhia essas crianças em casa com a sua mãe, começaram a ajudar, a trazer camas, a trazer roupas, a trazer alimentos, e para ajudar com aquilo. Pronto, e para isso, ele viu nisso um sinal também da providência. Exatamente. Da providência, então. E ali ele fez por uns 2 anos com a sua mãe, ele ia seguir estas crianças, tanto que ele continuava a recolher, já eram 7 ou 8, e ele não tinha condições de tê-los ali em casa. E então encontrou uma casa emprestada de umas irmãs, aquele que nós vimos também aqui na imagem, para poder acolher estas crianças, junto com outros colegas, um outro sacerdote, amigo, que também era sensível a esta situação.
eles, como vimos aí, no dia 26 de novembro de 1907, que ele marcou como início, porque foi o dia em que abriram aquela casa, onde as crianças foram da casa da sua mãe para a casa emprestada pelas irmãs. E ali ele recolhia essas crianças para ajudá-las na educação, para mandá-las à escola, davam assistência também espiritual e com a ajuda de quem? Das pessoas, os amigos, pessoas que vinham e traziam coisas para esta missão que estava a começar. E também quero falar um pouco, ele tem aqui uma inspiração bíblica que eu vou citar, que é: buscar primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Vai um pouco encontrar aquilo que mencionou, correto? Pode-nos falar mais sobre esta passagem bíblica? E Pronto, de forma então, o programa da congregação. Sim. Dizemos assim, é o lema, Ok. o lema em que ele escolheu do Evangelho, porque Sim. sabe que cada carisma nasce do Evangelho. Verdade. E no capítulo de Mateus 5:26, ali fala da providência, onde é inserido também este trecho, não é? Onde não vos preocupeis com o que haveis de comer, haveis de vestir, porque o vosso Pai sabe aquilo que vocês precisam. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, e tudo isso, esta mensagem evangélica marcou muito a vida dele. E ele aqui encontrou a fonte inspiradora para o seu carisma, que era aquilo de procurar o reino de Deus, as coisas de Deus, procurar aquilo que era bem para as pessoas, para que se realize o reino de Deus. E por isso diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo o resto virá por acréscimo, quer dizer que a providência, Deus se encarregará de vos ajudar em tudo aquilo que vocês precisarem. Isto para ele foi uma iluminação, não é, do Evangelho, e que ele procurou concretizar na sua vida, não é? Sim. Tanto que, para dizer, ele quando começou a recolher as crianças, o bispo, os padres, os colegas padres, muitos, olhavam isso com diffidência e foram falar ao bispo. E o bispo um dia chamou e disse: o que é que tu estás a fazer? O que é que tu te inventaste, Calabria, agora de fazer? Não é? A recolher essas crianças. Tu não tens nem para ti. E como é que tu estás a fazer esse serviço? Meteste a fazer isso, a recolher essas crianças. E ele dizia: não sou eu que as procuro, é Deus que me as manda. Mas o que é que tu as mantens? Eu com a providência que Deus me dá, com aquilo que Deus me dá através das pessoas que me ajudam, não é? E então ele diz: mas isso é muito arriscado, isso não sei o que é que tu vais fazer, como é que tu vais conseguir futuramente. Eu confio na providência de Deus, mas se eu estou a fazer alguma coisa errada, Excelência, aquilo que você me disser que eu devo fazer, eu faço. Se me disser que eu devo mandar as crianças embora, eu mando. Mas são criaturas de Deus que se vão perder pela rua. Mas, Excelência, estou aqui para obedecer. Diz que o bispo pensou um pouco e disse que nem disse uma palavra e abençoou. Vai, mas só tem cuidado. Ter muito cuidado com aquilo que estás a fazer. Mas abençoou, quer dizer, não impediu de continuar. Não o proibiu. Pronto, não o proibiu. E o que é que eu queria dizer? A comunidade de Canção Nova também vive da Divina Providência, portanto, estas duas palavras, Divina Providência, também nos são familiares. E também queria lhe perguntar, este santo foi do século XX, ele ainda é um santo atual? Ainda podemos considerá-lo um santo atual para os nossos dias? Mas, claro, muito atual, porque pela mensagem evangélica que nos deixa, mesmo por isto, desta busca, claro, ser sinal de fé e confiança na divina providência. Em um mundo materialista, em um mundo calculista, em que tudo se faz por cálculos humanos,
não é? Econômicos. Nada se faz se não se tem meios econômicos, mas é lógico, humanamente temos que dizer que temos que ter cuidado também com aquilo que fazemos, né? Ele para nós é um desafio muito grande, porque numa cultura muito calculista, materialista, econômica, em que tudo se faz em base aos meios econômicos, falar de providência é uma coisa fora do... Não é? Mas só os santos, eles têm esta capacidade de ir muito além de tudo isto. Porque ele dizia que a divina providência se encarregará de mandar os meios necessários. Tanto que ele por exemplo, nós não podemos ter, como dizer assim, meios econômicos a render para manter-nos o dia de amanhã. Claro. Quer dizer, assim, mas quando nós temos muitos meios, uma doação, por exemplo, muito grande que pudesse andar, que deram também à congregação, ele dizia, é para os pobres. Não é para, vamos guardar isto porque amanhã isto nos vai servir. Não. Porque ele dizia sempre, se nós calculamos e se nós providenciamos para o dia de amanhã, Deus não providencia mais. Porque ele diz, tu já estás a guardar para amanhã? Então pronto, eu já não te dou. Então ele não queria que se guardasse pensando no dia de amanhã. É uma coisa fora de lógica humana, mas é só a fé que nos faz ir assim. Verdade. E ele viveu assim e viu milagres, não é? Porque ele dizia, o dia de amanhã Deus providenciará. Se eu começo a calcular já para o dia de amanhã, Deus não me vai ajudar. São os santos que têm esta visão de fé. Exatamente. E Deus não falhava. Ele teve muitos sinais de Deus por esta sua confiança na divina providência. Interessante, porque pronto, você estava a falar e a nossa obra também é disso, de viver a divina providência. E nós, inclusive, temos no projeto Time Almas, nós rezamos à divina providência, nós vivemos disso. E estava-me a relembrar disso, porque é interessante, a vossa congregação vive disso, a nossa também, a nossa comunidade. E é interessante porque há muitas pessoas que não acreditam nessa questão da divina providência e que é essa questão de guardar tudo para amanhã, sem fé, calculistas. E era interessante também, o São João Calábrio era um pobre que ajudava os pobres. E muitas das vezes nós, no mundo atual, vemos aquele que tem o pouco é aquele que ajuda e não é aqueles que têm o maior poder económico que ajudam. Temos esta tendência ainda dos pobres ajudarem os pobres. Eu queria também agora falar um pouco sobre como é que a vida de São João Calábrio, sendo um santo do século XX, como é que a sua obra foi espalhada, se hoje ainda se fala bastante nele, ou se acabou por ali estar um bocadinho no esquecimento e agora foi reavivado. Conte-nos um pouco sobre isso. Bom, é assim, depois que ele não queria fundar a congregação, como eu disse, foi os sinais de Deus que fizeram com que ele reuniu ao seu redor um grupo de homens voluntários que o ajudavam com as primeiras crianças. Depois, estes aqui se consagraram a Deus também na obra junto com ele. Quer dizer, ele criou um grupo de consagrados para ajudá-lo com as crianças. Depois ele vai também fundar as irmãs, porque temos também a parte feminina. Logo em 1907 começou com as crianças. Em 1910 começou com algumas senhoras que o ajudavam também na cozinha, na roupa, a lavar a roupa e a passar e tudo, para as crianças. Várias dessas senhoras voluntárias depois também se consagraram, pediram para se consagrar na obra. Foi ali que ele viu o sinal também de começar, porque é outro episódio, que ele foi ao bispo e pediu se lhe dava encontrava alguma congregação que viesse ajudá-lo com a obra das crianças. E o bispo lhe disse, funda tu, recolhe senhoras e funda tu uma congregação. E ele despertou nele e ele fundou. As primeiras senhoras já eram pessoas também já adultas, solteiras, e
ele, com elas, começou esta primeiro núcleo com as irmãs. E ali também fundou as pobres servas da Divina Providência. E depois, a obra, dizemos, ele não chamava congregação, foi obra, ele foi se desenvolvendo, muitos outros vieram, outros que se consagraram, começou a teve um padre, que em 1915, mais ou menos, o padre Luís Pedrolo, que depois vai ser o seu sucessor, que era seu amigo e conhecia-o, que era de uma outra diocese, mas conhecia-o, e pediu ao bispo para ser libertado da diocese para vir com ele ajudar. Foi o primeiro padre que o veio ajudar e que ficou com ele toda a vida. E ali ele começou também a se dedicar às vocações pobres. Como ele foi uma vocação pobre, que se o seu pároco não tivesse ajudado, ele não poderia ter sido padre, ele pensou também de ajudar muitas vocações de jovens, de famílias pobres, que tinham vocação, mas muitas vezes não podiam ir para o seminário. Então ele criou uma casa para ajudar as vocações pobres. E não para que ficassem com ele, mas também para poderem ir para a diocese. Tanto que eles terminavam a escola superior e deveriam escolher ou ir para o seminário diocesano, ou podiam também ficar com ele na obra. Então, ele se dedicou a isto. Mais tarde, apareceu um outro sinal, em 1920 mais ou menos, que numa paróquia tinha uma pequena centro de saúde paroquial, e o pároco dessa paróquia morreu e deixou isto assim um pouco ali, estava quase a começar, e então o bispo pediu ao padre João Calabria se podia acompanhar aquele serviço social para ajudar os doentes pobres. E então, ali, também foi o sinal que ele devia se dedicar também aos doentes. E ali, naquele pequeno centro de saúde paroquial, nasceu um grande hospital que ainda hoje em Verona é chamada Cidadela da Caridade, mesmo porque é uma cidadela, sim, onde tem um grande hospital, tem mais à volta de 2.000 funcionários, não é? E depois recebe à volta de 1.000 lugares para doentes, e depois tantas outras, muito reconhecido e conhecido lá em Verona. Para dizer, ele se dedicou também aos doentes e depois aos idosos. Ele viu que tinham muitos sinais de Deus para se dedicar a estas obras. Em 1930, o Papa Pio XII, acho que era Pio XII, sim, pediu ao São João Calabria de mandar, já tinha alguns padres, jovens, apenas formados, de mandar alguns padres a Roma para trabalhar em paróquias dos bairros de Roma muito pobres. E então ele viu nisso um sinal também para trabalhar na paróquia. Então nós também nos devemos dedicar às paróquias, mas paróquias pobres, não é? E ali também se abriu. Pronto, para dizer, o que é que estou a dizer isto? Porque o seu carisma começou com as crianças, continuou sempre. Exatamente. Mas abriu-se outros horizontes. Sim, um novo leque com idosos, com doentes. No serviço paroquial, e então ele dizia, isto era para buscar o reino de Deus, não é? No reino de Deus tem lugar para todos. E então ele se dedicava às situações de pobreza, onde fosse chamado, e assim ainda hoje a congregação continua estas missões, onde está, com as atividades pastorais, sociais, com centros profissionais, com escolas, com hospitais, com casas de formação para vocações, para idosos. E hoje as situações sociais problemáticas de hoje, não é? Por exemplo, crianças com deficiência, jovens com deficiência, também com drogados, também temos em várias partes do mundo. Então nós atualmente hoje estamos na Itália, na Romênia, em Portugal, na Europa. Tá? Depois estamos no Brasil, espalhados pelo Brasil. O Brasil é muitas áreas, exato, do sul ao norte até a Amazônia.
E tudo em serviços sociais, Sim. desde que eu dizia, Claro. em paróquias. Estamos também em Angola. Em Angola temos um grande hospital também em Luanda, chama da Divina, é da Divina Providência, é dedicado à Divina Providência e é conhecido lá como Hospital da Divina. E estamos em várias cidades de Angola, como em Benguela, já fomos para lá ainda no tempo da guerra. Certíssimo. E então ali começaram muito a desenvolver essa atividade social e também de pastoral. Tem alguma presença também na Ásia? Em Ásia estamos nas Filipinas, também já estamos há mais de 30 anos, quase há 40 anos nas Filipinas e há 30 anos na Índia. Estamos também na Oceânia, temos uma paróquia lá perdida na Oceânia, em Guiné Equatorial. Ah, que interessante. Isso. E depois temos a Ásia, África, Europa e América Latina, que estamos no Brasil, Uruguai, Paraguai, e Colômbia não, é Santo Domingos, não é? E estamos todas essas. Ou seja, a obra de São João Calabria começou em Itália, mas agora está espalhada por todo o mundo. Aliás, o tema de hoje é São João Calabria, campeão da evangélica caridade. E é aquilo que foi definido, aquilo que definiu São João Calabria. Eu, de certo, fiquei fascinada por esta história de São João Calabria. Aliás, não conhecia e espero que você em casa também fique com este coração quentinho, com este carisma de São João Calabria, da Divina Providência e, enfim, tudo um pouco. Mas antes de mais, o nosso programa está a terminar. Quero agradecer a presença do Padre Manuel por nos ter ajudado a descobrir mais sobre esta obra, sobre este grande santo italiano. E é assim, infelizmente nós tínhamos muito mais para falar sobre este santo, sobre esta obra, olha, enfim, sobre tudo, porque isto estava pano para mangas para mais programas, mas infelizmente ele está a terminar e quero antes de mais agradecer também aos nossos benfeitores da comunidade Canção Nova e bem, este programa irá ficar no YouTube, Canção Nova Portugal, na playlist Manhã Viva. Padre Manuel, foi uma honra tê-lo aqui connosco, foi um gosto conhecê-lo e assim me despeço até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.